são muito citados são esses livros aqui, Jogos de Xadrez, os Misteriosos Cavalos da Arábia e os Jogos e Problemas de Xadrez de Sherlock Holmes. Então, esses dois livros são de Raymond Zimmermann, que é um filósofo matemático norte-americano, e ele escreveu outros livros sobre enigmas. E esses livros são muito citados, mas são livros que tratam da análise retrospectiva de uma forma, digamos, romanceada. Então, ele põe o Sherlock Holmes nas histórias, tal, nós vamos mostrar os problemas desses livros. Mas, especificamente sobre análise retrospectiva, pelo menos nas minhas pesquisas, eu não encontrei um livro técnico, assim, sobre o assunto. Encontrei muitos artigos aí que eu faço referência no texto, muitos artigos em inglês e alguns sites muito interessantes que também estão referidos aí. Mas livros, vocês vejam, tem uma enormidade de livros de xadrez, né? Centenas de milhares de livros de xadrez. Mas especificamente sobre esse assunto, não. Então vamos começar vendo assim, o que seria um problema vamos ver alguma coisa bem simples, assim, de retroanálise, né? Então, por exemplo, uma situação assim, seria a pergunta que seria a estipulação do problema, seria qual foi a última jogada. Isso. Então, é claro que aqui o rei preto estando em xeque, a última jogada foi das brancas, certo? Então, a única possibilidade seria A2, A3. Então, a solução é única nesse caso. Tá? E geralmente esses problemas de xadrez, tanto os problemas ortodoxos como esses de análise retrospectiva, exigem que a solução seja única por uma questão de beleza dentro do problema. Então, por exemplo, se nós tivéssemos essa situação assim, qual foi a última jogada? E nós poderíamos dizer que foi A2, A4 ou A3, A4. Então, já o problema, a posição não é ilegal, mas o problema, vamos dizer, tem um defeito. Se nós colocarmos assim, aí essa posição é ilegal, porque não há um lance que possa ser feito para dar esse cheque. Então, isso é uma posição ilegal. Se nós colocarmos assim, também a solução seria A2, B2 ou A3. Seria uma solução única. Mas ainda ficaria em aberto qual foi a peça tomada. Então a solução ficaria um pouco com defeito. Evidentemente, posições assim, dos três juntos, que são ilegais, o peão na primeira fila, na oitava fila, é uma posição ilegal. Posições ilegais, existem algumas que são visíveis claramente, agora outras nem tanto, né? Por exemplo, uma posição assim, ela é ilegal. Aliás, uma posição ilegal, né? Eu não teria como o bispo entrar em A8. O sistema Fischer, né? Só se fosse sistema Fischer. Ah, sim. Mas aqui, quando vem para cá, as pretas não foi decoração, né, também. Se fosse essa posição aqui, Isso. aí já poderia ser uma posição legal. De novo, o bispo não teria como entrar aqui, mas esse bispo poderia ter vindo de uma promoção. Isso.
7 a 8 por ano. Já vamos passar então para um problema que é um problema bem conhecido, tipo quase que clássico da retroanálise, é esse aqui. Esse é um problema desse Raimundo. Tem um monte. Esses livros aqui são espanhol, né? Mas em português não existem. Então esse problema, ele já disse que o último lance foi das pretas. E pergunta qual é o lance. Alguém tem alguma sugestão? Fale, Valério. Fale alto. Benjamin Sete foi o último lance das letras. Sim. É, Então, mas aqui a como única era- possibilidade é o lance foi das pretas. O rei não pode ter vindo daqui nem daqui, né? Nem de B8 nem de B7. Que são casos muito Mas qual peça, mano? Mas como é que o bispo chegou ali em Qual A7? peça? O bispo chegou em G1. Então a único lance possível é esse aqui, né? A7 é o rei, A7 é o 8. Mas Só que daí dá origem a um outro problema, né? Mas qual foi o lance anterior? das brancas. Quando o rei estava aqui, qual foi o lance anterior das brancas? Cavalo. D6 a 8. Exatamente. Então isso dá origem, às vezes, nos problemas da retroanálise, saber, Já complicou isso. saber qual é o lance, não só o último lance, mas o lance anterior. E geralmente, na solução, nós temos que dar o lance completo. Então o lance completo das pretas foi rei de A7, toma, cavalo de A8. Que era a única possibilidade, certo? Coroa bispo, né? Exato. E já é uma dificuldade em soluções. Essa Esse já é um pouquinho Já mais mais. difícil. Agora, ainda nos Julian, existe um outro problema que também é considerado um clássico da retroanálise, e esse é sempre muito encontrado, esse problema, nos artigos e textos sobre retroanálise, é esse aqui. Isso é um clássico também da análise. E o rei branco? Pois é, a questão é justamente essa, né? Está o rei branco. O rei branco não está no tabuleiro, né? Mas ele foi retirado, ou caiu aqui do mural, tem que colocar na situação certa, né? Então, onde é que deveria ser rei? Será que em qualquer posição do tabuleiro? Não. Evidentemente, a solução é única, né? Só existe um local onde ele vai ser colocado e vai dar. Um lugar só. É complicado. Complicado. Isso é mais complicado. É mais Ah, complicado, mas sempre tem um truquezinho também, né? Ele tem que estar nessa diagonal ali. Né? Deixa eu ver. B3. O problema é que aqui o rei Mas preto está em B3, cheque. mas B3 não, como é que não poderia estar em GC2 B3? não pode. O bispo não podia estar lá, né? E esse bispo deu o cheque ao rei, mas de onde que veio o bispo para dar esse cheque? Pois é. Então não pode estar em B3 o rei. Estaria em D5. Então,
D5? Não, D5 está o bispo. Então, como é que um bispo pode dar um cheque não pode dar cheque. sem ter movido o bispo? Não descoberto. Mas não tem ali. Descoberto O cheque é descoberto, né? mas Então, é- a única possibilidade de dar um cheque é um cheque descoberto. Então, o rei deu um cheque descoberto. Aí né? Por exemplo, se o rei estaria aqui e foi para cá. Então, a solução seria o rei aqui. Mas ele pode sair para cá também. Mas aí como é que eu. Agora o problema é que se a gente for pulando isso, eu estou esquecendo essas duas Tem peças. duas peças, Né? né? Você poderia vir para qualquer das casas para dar um cheque de descoberta. Mas o problema é que o rei aqui, ele está recebendo também um cheque duplo. Né? Ele está recebendo um cheque duplo na torre do bispo. E como é que ele recebeu esse cheque duplo? Então, voltando ao lance. Deixa eu ver. Tem uma possibilidade. Já chegou uma coisa. Tem um colega nosso lá de São Paulo, o Hindenburgo Melão, que uma vez ele apresentou esse problema lá pro pessoal. Né? O pessoal estava quebrando a cabeça. Então você já sabe, né? Aí, ó. Já- Maré quando o Léo descobriu ou não, Léo? O Léo Pasqualini descobriu ou não? Não, Não. Ah, bom. não, lá no clube. É. Lá tinha Esses problemas da retroanálise, geralmente eles envolvem uma adivinhação, raciocínio, mas não é só adivinhação. Nesse caso aqui, por exemplo, se a gente raciocinar assim, não, o rei estava aqui e deu um cheque descoberto no rei preto, mas ele estava em duplo cheque. Exatamente. E como é que ele recebeu esse duplo cheque das pretas? Torre Bispo não Porque viu. se suponhamos que a torre estivesse aqui, então poderia acontecer isso, né? E o rei não está em cheque, aí recebe um cheque duplo. Isso. Ok. Agora se Ou torre D5 e bispo E6, por exemplo, né? agora Também. se Tem a torre móvel, isso assim. Aí. exatamente. Então aqui nessa posição também, tá? Não estaria em cheque, aí se moveu a torre para cá e deu cheque duplo. Né? Normalmente é isso que acontece. Mas nessa posição não tem como as duas, não tem como dar um cheque descoberto no rei branco movendo uma peça só. Teria que mover as duas. Então a pista está nesse duplo movimento. Se eu preciso de um duplo movimento, mover as duas peças para que aconteça esse cheque, então a pista é que eu tenho que procurar um lance que faça um duplo movimento. Tem que falar onde está o rei branco, é isso? Isso. Aí vai. Sim. Agora no xadrez tem três Regras. lances extraordinários em que há um duplo movimento. Não passa. Que é o rock, Promoção. a promoção e o tomada de educação. Então a solução do problema ali está na tomada de educação. Então eu estava pensando, ó, passando você não consegui ver muito bem. Se você puser um peão em B4, tomando em C3, é isso? Porque o peão. Você falou que eu não sabia. Não, B4 não dá porque tá devendo cheque B5. Como é que é? B4. Tem um peão em C2. Ah, daí jogou C4. Ah, agora ficou fácil.